Excelentíssima senhora, doutora Dalila Andrade Nascimento, digníssima desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e presidente honorária da Matra 5, na pessoa de quem saúdo os demais membros da mesa diretora desta Egrégia Corte, a quem agradeço desde já o apoio para a realização desta cerimônia. Excelentíssima senhora doutora Cecília Pontes Barreto Magalhães, juíza titular da Terceira Vara do Trabalho de Camaçari, ex-presidente da Matra 5, minha caríssima antecessora, na pessoa de quem saúdo a todos os nossos associados, excelentíssimo senhor doutor Luiz Carlos Gomes Carneiro Filho, digníssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, na pessoa de quem saúdo todos os integrantes do Ministério Público, excelentíssimo senhor doutor Fabrício de Castro Oliveira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seção Bahia, na pessoa de quem saúdo todos os advogados, ilustríssimo doutor André Luiz Queiroz Esturaro, digníssimo presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, ilustríssimas senhoras e ilustríssimos senhores servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, demais autoridades aqui presentes ou representadas, senhoras e senhores, minha família, meus amigos, boa tarde. Inicialmente, eu não poderia deixar de registrar a minha solidariedade às famílias e às pessoas vitimadas por esta pandemia, neste cenário tenebroso que vivemos, mas que havemos de superar em breve. Mas estamos hoje aqui virtualmente reunidos na posse solene da diretoria dos conselhos eleitos da Matra 5 para a gestão 2021-2023. No insondável plano de nossas vidas, tudo em sua hora. Segundo a teoria do caos, de Edward Lorenz, dos anos 60 do século passado, uma pequena mudança, muitas vezes insignificante, no início de determinado evento, pode acarretar consequências completamente desconhecidas no futuro, sendo tudo imprevisível e caótico, né? É aquela citação: o bater das asas de uma borboleta poderia provocar um tornado no outro lado do mundo, o efeito borboleta. Poderia aqui supor uma série de escolhas e eventos que, pouco a pouco, ao longo da história de cada um de nós, foi traçando o rumo de nossas vidas até o presente momento. No meu caso, por exemplo, o que aconteceria se eu não tivesse optado pelo vestibular de Engenharia Elétrica em 90 e desistido 4 anos depois para cursar Direito em 95? O que aconteceria se, aprovado no concurso para juiz no TRT 19 em 2000, houvesse sido chamado a tomar posse lá, antes da posterior aprovação no concurso TRT 3 em 2002? O que aconteceria se eu não houvesse interessados na permuta quádrupla que me trouxe ao TRT 5 em 2003? São questões exclusivamente pessoais, eu sei, mas que ilustram bem como o roteiro da vida de cada um de nós flutua à mercê tanto de nossas correções de rumo, conscientes ou casuais, quanto de circunstâncias e eventos aleatórios. Nada é permanente, exceto a impermanência, meu caro Rubem. Como iríamos supor há 2 anos, minha cara Cecília, que cá estaríamos nós em uma passagem de bastão em ambiente telepresencial, sem nenhum contato presencial? Como imaginaríamos ali que em tão curto espaço de tempo, a votação para as eleições da Matra 5 se daria em caráter quase integralmente eletrônico, majoritariamente por um aplicativo que sequer existia, e pelo nosso site? Muito mudou de lá para cá, prezada presidente Dalila. Vivemos em um cenário complexo no mundo e no Brasil, que impacta e reflete diretamente no dia a dia dos magistrados do trabalho e de toda a sociedade. Estamos hoje em meio a uma verdadeira revolução digital, a chamada Revolução 4.0, impulsionada por distintos níveis de inovações tecnológicas interrelacionadas. No plano físico, nós temos veículos autônomos, impressão em 3D, robôs adaptáveis pelo biomimetismo estrutural e funcional, novos materiais com memória para autorreparação, entre tantas outras inovações. No plano remoto,
Citaria aqui a internet das coisas, inclusive com a intermediação pelas plataformas virtuais, o amplo alcance dos tablets, smartphones, as possibilidades de monitoramento remoto e a segurança pelo blockchain. No plano biológico, observamos a gigantesca capacidade de processamento de dados para o sequenciamento dos códigos genéticos, para a biologia sintética e a criação de organismos personalizados. O tratamento médico personalizado por supercomputadores. Tudo isso representa, sem sombra de dúvidas, um mundo novo. Admirável, sob vários aspectos, mas também assustador quanto aos seus impactos, não raro, negativos. Vivemos em uma sociedade de controle deleuziana. As novas tecnologias invadiram nossas vidas, estão por toda parte. Somos monitorados por algoritmos que moldam a realidade virtual a partir de padrões de comportamento calculado por nossas próprias escolhas. A professora Shoshana Zuboff refere-se a um capitalismo de vigilância, na qual empresas monetizam nossos dados, extraindo e os mercantilizando, predizendo e modificando nossos comportamentos, customizando serviços para os usuários. Afinal, se você não está pagando pelo produto, então você é o produto, no dizer do Tristan Harris. O modelo de negócio de empresas como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube é o de manter as pessoas conectadas todo o tempo na tela de seus smartphones, de seus tablets, computadores, o famoso engajamento. E o espaço do magistrado, claro, assim como dos demais operadores do direito, não está apartado desta realidade. As novas tecnologias invadem o nosso trabalho, alterando a sua própria forma de atuação no exercício da função. Vejamos exemplos do processo eletrônico, da virtualização dos autos, da utilização de provas digitais, inclusive capturada nas redes sociais, das audiências telepresenciais que permitem a continuidade dos processos na pandemia, inclusive, ampliam o acesso à justiça em termos geográficos, mas trazem, claro, dificuldades pela ausência de plena inclusão digital, entre outros problemas. Do teletrabalho, da jurimetria, da inteligência artificial aplicada. E quanto ao objeto da competência da Justiça do Trabalho, as novas tecnologias conferem nova feição ao próprio sistema de produção, remodelando as relações de trabalho, o impacto direto em nossa atuação. O magistrado do trabalho e os demais operadores do direito, neste ramo especializado, são chamados a repensar os conceitos clássicos da relação de trabalho, a partir dos reflexos das novas tecnologias. O trabalho humano continua a existir sob novas vestes, mas quem os explora? Por outro lado, o precariado, a nova classe tratada por Gus Studin, repristina as demandas do século XIX por pisos salariais mínimos, jornadas máximas, garantias mínimas de saúde e segurança do trabalho. Cada vez mais a tutela do trabalho se mostra necessária. E em paralelo a esse cenário, vivemos ainda a pandemia Covid-19, hoje com mais de 3,4 milhões de mortes confirmadas no mundo, 450 mil mortes apenas no Brasil. Um estado de calamidade pública, uma emergência de saúde pública. Há um imperativo de isolamento social, que tem gerado profundas reflexões na sociedade, meu caro Fabrício, sobre repensar nossas reais prioridades, sobre a valorização do convívio real e próximo com as pessoas, sobre a importância da empatia, do se colocar no lugar do outro, do olhar para o próximo, da solidariedade. Sobre a responsabilidade pessoal que transcende do individual para o coletivo em nossas escolhas e em nossas atitudes. E no mundo do trabalho, este quadro complexo também implica em mudanças de perspectiva. Mudanças pelas quais o Estado passa a mostrar a sua importância fundamental diante da insuficiência da lógica da iniciativa privada para gerenciar esta crise. Mudanças pelas quais as relações de trabalho retornam ao centro das preocupações econômicas, pois não há atividade econômica sem trabalho e sem renda, meu nobre Luiz Carneiro. Mudanças pelas quais há uma revalorização do papel institucional fundamental da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Advocacia Trabalhista, da Fiscalização do Trabalho e todos os demais atores que transitam em nosso meio. E é neste cenário complexo, repleto de desafios em diversas frentes, que esta diretoria e estes conselhos assumem a gestão da Associação de Magistrados do Trabalho da 5ª Região. Um dos grandes desafios é
concretizar a independência da magistratura trabalhista baiana. Expressão síntese de suas prerrogativas enquanto garantia da sociedade e do próprio Estado democrático de direito. E esta independência passa inequivocamente pela defesa da solidez da carreira da magistratura, no presente e como sua projeção no tempo diante da garantia da vitaliciedade. Passa também pela defesa da justiça do trabalho, enquanto nosso espaço estruturante fundamental, a nossa casa, onde a nossa essência institucional ganha pleno sentido dentro da sociedade. Mas nesse cenário mundial e nacional de tantos muros e divisionismos, é necessário construirmos pontes e conexões. É preciso mais solidariedade, repito. Um entendimento recíproco, transparente, a expressão democrática da vontade da maioria, sem prejuízo das legítimas individualidades e diferenças. Somos plural. Outro grande desafio que este cenário nos impõe é alcançar este consenso possível, dialogado, construindo da força do argumento para fora e para dentro da magistratura. E falo seguramente aqui por todos os eleitos e empossados. Reafirmamos este compromisso de enfrentamento destes desafios, com empenho e dedicação. Cada qual em sua respectiva área de atuação, com suas competências pessoais, em atuação intercalada, em atuação orgânica. Estamos juntos, unidos pelos laços do coleguismo e da confiança recíproca. E se trato de confiança, externalizo aqui, desde já, a minha gratidão pessoal a todos por aceitarem esta grande empreitada. Temos projetos, temos sonhos que não se sonha só, como diria Raul Seixas. Serão muitas as lutas do dia a dia que aprendamos com cada resultado obtido, seja positivo ou eventualmente negativo, de forma humilde e perseverante. Todos nós em concerto, em prol do coletivo. Mas agora é hora de agradecer e virtualmente abraçar. Sempre inicio meus agradecimentos dirigindo-os a Deus por tudo e em tudo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3, minha cara Fernanda. Em seguida, agradeço também à minha amada família, a Andréa, esposa e companheira, a minha mãe Adnil e ao meu saudoso pai Paulo, aos quais tudo devo. E aos meus filhos João Guilherme e Paulo Bento, minha imortalidade no amor. Sem eles, nada faz sentido. Agradeço a toda a diretoria do biênio 2019-2021. Para mim, foi uma grande honra integrar esta diretoria na qualidade de vice-presidente e também, com toda certeza, uma grande aprendizagem. E aqui eu enfatizo e reitero todas as palavras da minha caríssima Cecília sobre a nossa diretoria, né? Agradeço também aos funcionários da Amatra 5, como não, Gal, Andresa, Fábio, Val e Estela, esta última que, infelizmente, não mais integra o quadro. Agradeço aos ex-presidentes da Amatra 5 que depositaram sua confiança em mim, os queridos amigos Angélica Ferreira, Gilmar Carneiro e nossa saudosa Fátima Stern. Com cada um deles, eu aprendi distintas lições que refletem suas respectivas personalidades e formas de gestão. Espero honrá-los. E agradeço muito especialmente a minha antecessora Cecília Pontes, pela leveza, pelo zelo com a coisa coletiva, pelo empenho em inovar, pela disposição para vencer os desafios, pelo bom humor, pelas nossas conversas ao longo de toda a gestão, em todos os momentos, bons ou nem tantos. Ou nem tanto. Agradeço também aos servidores da Vara do Trabalho de Conceição do Coité, liderados por Kátia Selenê, pela compreensão com a ausência nos próximos anos. Agradeço ao meu tribunal, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Sempre digo que tenho muito orgulho em ser juiz do trabalho e integrar os quadros desta 5ª Região, minha cara presidente Dalila. Esta é a nossa casa. Agradeço, por fim, aos colegas magistrados, aos associados que deram o seu voto de confiança em nosso projeto, e também a todos aqueles que participaram da discussão eleitoral. Com certeza, tudo isso engrandeceu a democracia interna, né, e nos faz hoje muito melhores do que antes. Vamos todos, juntos,
construir essa gestão. A Matra 5 somos todos nós. Nossa participação é a força da associação. Finalizo com as palavras de Gonzaguinha. Eu teria que finalizar com música, afinal. Se me der um beijo, eu gosto. Se me der um tapa, eu brigo. Se me der um grito, não calo. Se mandar calar, mais eu falo. Mas se me der a mão, claro, aperto. Se for franco, direto e aberto. Tô contigo, amigo, e não abro. Vamos ver o diabo de perto. Que Deus nos ilumine. Muita saúde a todos. Boa tarde e muito obrigado.